E voltamos ao nosso segundo bloco do Viva Bem. E vamos entrar no assunto super bacana, que são as cáries. Seja bem-vindo mais uma vez, doutor. Obrigado, Carol. Prazer estar aqui. Tá sempre acompanhando você e vendo você evoluir e falar cada vez mais de coisa boa, de saúde. Ah, esse eu choro. E tem que trazer essa oportunidade. Às vezes a gente, no dia a dia, acaba se perdendo, né, doutora? E acaba não observando esses detalhes extremamente importantes. Extremamente importantes, porque o pessoal vive hoje numa dieta maluca, sabe? Aquela dieta que eu não posso comer carboidrato porque eu vou engordar, eu não posso comer banana, eu não posso, não pode o quê, gente? Tem que ser tudo equilibrado, né? A gente tenta, né, seguir isso, mas é muito frustrante às vezes, né? Você chega no ambiente, oferece aquela alimentação tão bonita, tão gostosa, e a gente sempre, o paladar vai para aquilo, né? Você vai pro mais calórico, é uma coisa do humano, né? Eu concordo totalmente, porque eu sou dessas. Só que assim, o que nós estávamos falando, acho que é quantidade. Né? O pessoal erra na quantidade, em combinar os alimentos e nos excessos de açúcar. Realmente. Né? E que vão trazer consequências, às vezes, para o resto da vida, né? Exatamente. Nós observamos aí, como vocês comentaram, do açúcar e tudo, eu vejo pelo lado do que eu acompanho no dia a dia, né? Das crianças que às vezes são expostas a esse produto. Sim. Mas simplesmente porque a gente acha que ele vai gostar de um produto um pouquinho mais doce. Só que nós esquecemos da dificuldade de controle de higiene, por exemplo, de um recém-nascido. Porque uma criança recebeu uma mamadeira adoçada, né? É isso que eu achei super interessante. Esse momento, né, que eles estão ainda crescendo, estão ainda se desenvolvendo. Há necessidade de dar açúcar para eles logo assim, tão pequenininho, com 2 anos? A gente acaba envolvendo, né, a criança numa nova roda viva, né? E tudo vai ser muito carregado, né? Você observa que ele vai sempre colocando cada vez mais e se esquece da dificuldade de higiene, né? Um bebê, a partir do primeiro aninho, ele já começa a apresentar dentinho de leite. Tem crianças com 6 meses. Como você controla isso? E a higiene? Então, você dá uma mamadeira a partir das 11 horas da noite. Você vai incomodar o bebê com uma gaze, tentar remover aquele excesso de açúcar? Não vai, né? Então a gente observa que a criança acaba sendo exposta a um risco já prematuro, inicial ali, desnecessário. No leite materno teria tudo, né? Isso, no leite materno é um alimento completo, né? Não teria por que complementar, né? Algumas exceções, né? Que às vezes a mãe não tem a quantidade suficiente ou por algum problema a criança precisa receber o leite, né? Através da mamadeira. Mas hoje os hospitais têm adotado a não oferecer o leite na mamadeira, eles utilizam o copinho. Exatamente, aí você busca, com a mamadeira você já altera a secreção salivar, você já expõe essa criança ali depois ao sono, né? Porque mamou ele dorme e vai ficar aquele conteúdo ali por um período maior. E nós sabemos que cárie, né, tem a ver com bactéria. Essa bactéria, às vezes, de uma dieta já extremamente cariogênica, vem dos pais. O assoprar, Carol, o alimento, o ingerir o alimento, experimentando se está quente ou se está frio, o dividir com o bebê. Não sei se vocês já observaram várias vezes uma mãe experimentando o papá de um bebê. Né? Isso pode transmitir? Sim, a cárie é causada por uma bactéria, é feio falar o nome, Streptococcus mutans, mas ela é transmissível pela saliva, pelo simples assoprar de um alimento para resfriá-lo. Então, aquele ato ali da família, às vezes, já é o suficiente para expor essa criança que não tinha essa bactéria na sua, nós chamamos de microbiota, na sua cavidade oral. E aí, a hora que você soma, eu expus ela a uma bactéria, agora eu estou dando a oferta do carboidrato, eu estou dando o açúcar ali, que é um carboidrato o açúcar de primeira... É um carboidrato simples, né? Simples, né? Já está pronto ali. Eu coloco esse açúcar. A bactéria, ela não gostaria de comer seu dente, Carol. Ela não queria. A bactéria não gosta de fazer buraquinho. É a impressão que nós temos. A bactéria, na verdade, ela gostaria de um local que tivesse oferta de nutriente. E principalmente esse açúcar que vai chegar ali pronto para ser usado. E ao usar esse nutriente, ela forma ácidos. Esses ácidos formam as cavidades.
desmineralizam o dente, tira ali a parte dura dele e fazem aquela abertura. Que aí chega até a ficar pretinho, assim. Isso, e com os anos, aquela é a cárie crônica. É uma cárie que você está quase controlando. A bactéria tem uma cavidade, ela já fez um buraquinho. Sei. Ela está ali dentro, recebendo o açúcar ofertado, e aí vem aquele problema, né? Por que toda hora está pondo esse açúcar, né? Está na mamadeira, está no leite da caixinha. E isso ali vai ofertando para aquela bactéria o nutriente para ela sobreviver. E elas vão se multiplicando e formando cada vez uma maior quantidade de ácido. E esse ácido fazendo aquele buraquinho, que pode chegar a um canal, pode chegar a uma fratura do dente depois e até mesmo uma perda desse elemento. Então, quer dizer, é muito grave, gente. E ela pega vários fatores, né? Vários ambientes, vamos dizer Exatamente. assim. Quando você fala saúde, Carol, você pensa assim, um ambiente favorável. É o que você está fazendo. A gente aprender a comer, a gente aprender a fazer um pouco de atividade física. Não precisamos ser atletas de ponta, mas vamos nos mexer, né? Que é o objetivo, saúde. E aí, a hora que você vê tudo que a gente faz no dia a dia, às vezes a gente minando. Por que de mandar para a escola aquele suquinho? Por que a criança tem que levar aquela fonte de açúcar ali na lancheirinha? E o pai pensa, estou comprando o melhor suco. Saudável. Estou comprando, mandando aquele bolinho, né? Que vai ser gosmento, né? Desculpa, como é que a gente fala isso? Ele é esquisito. Ele gruda ali e ele vai ajudar as bactérias a se multiplicarem, Carol. E aí aquelas bactérias ali, tendo aquela oferta de nutrição, ela vai formar mais ácido, ela vai fazer mais cavidade. E aquela criança, muitas vezes, só vai escovar o dente depois do almoço. Então, ela passou, da hora que ela acordou até a hora da 1h da tarde, ela passou com aqueles micro-organismos se multiplicando, tudo, e nós só dando oferta. Porque assim, a gente fala muito de açúcar, que açúcar faz mal para a cárie, mas quais são os alimentos que a gente deve evitar para pegar cárie, posso falar assim, ou para um caso que já esteja desenvolvido? Isso, para fazer com que evolua, né? Isso, essa cárie mais rapidamente ou não. As bactérias estão na nossa cavidade bucal. Só que dependendo da forma como nós lidamos com o nosso hábito alimentar, eu posso ter mais ou menos cárie. Então, por exemplo, se eu pudesse associar, eu não posso tirar o doce. Faz parte, é um alimento que faz parte da nossa dieta. Como você acabou de falar, pequenas porções, mas se eu conseguisse associá-lo ao período da refeição, ao período do café da manhã, do café da tarde. Porque tudo é da quantidade, né? E se eu pudesse depois fazer uma escovação, Carol? Associar, eu não posso estar a uma oferta diária. Eu penso sempre em criança, porque a gente precisa começar a mudar, né? Se você puser o alimento à disposição dela, a balinha o dia todo, a bolachinha o dia todo, a mamadeira com excesso de açúcar o dia todo à disposição e não orientá-la que ela precisa aprender a escovar desde o princípio, ela vai começar a formar cada vez mais cárie, cada vez mais perda dentária e vai vir a perder esse dentinho, né? E uma coisa, agora pulando um pouquinho, né, indo lá para o adulto, uma coisa que eu achei super interessante é que pode levar também a uma obesidade. Então, a gente acaba pensando assim, o hábito alimentar repetitivo, né, a oferta exagerada, acaba gerando esse problema de você ter uma criança exposta ao alimento, vai tender a ter uma maior tendência a acumular as reservas, né? Vamos chamar de reservas. Mas eu acredito, Carol, que quando você tem uma criança ali pensando para o lado, quando você fala obesidade, você quer levar para um lado uma pessoa que perdeu dentes ou não? Não, uma pessoa que perdeu dentes. Porque pela quantidade, acho que o excesso de açúcar, a quantidade durante a vida, né? Então, essa dieta constante, ela vai levar a uma evolução muito triste, né? Que a gente observa que o paciente que ele vai perdendo os dentes, à medida que essa oferta é maior, a perda de dentes ou a dor a mastigar, tem pacientes que acabam ingerindo alimentos de uma quantidade grande, porém não triturados. Entendi. E aí vem acúmulo de porção abdominal, toda aquela dificuldade de digestão, e a gente observa pacientes com refluxo gástrico, mau hálito, o ácido em excesso do refluxo ajudando numa desmineralização maior dos dentes, que é uma característica que a gente observa cada vez mais frequente no consultório. E essas dietas malucas também podem sobrecarregar bastante, não pode, doutor?
A gente observa que, assim, surgindo as esteatoses, né, que é uma doença comum agora. Isso. Né? A esteatose tem se tornado comum porque a alimentação hoje é muito rica em gordura, né? Antes não tinha tantos fast foods, alimentos prontos e a quantidade muito grande de gordura. Então, tudo que a gente come, o excesso de açúcar, ele vai se transformar numa reserva ali na forma de glicogênio. Então, quando a gente precisar, o nosso organismo vai liberar. E isso em excesso, a longo prazo, vai acabar se acumulando mesmo, virando gordura. Aumenta o número de células de gordura, né? Então, favorece mesmo. É um assunto, puxa o outro, dá abertura sempre para o outro, porque é tão importante essa parte da alimentação, dos carboidratos. E você vê, se você não cuidar, se você deixar levar, né, vira uma coisa que não vai ter dente mais daqui para frente, porque é muito importante esse assunto da cárie e eu achei super legal, assim, porque eu não sabia que ela era transmissível. Exatamente. Então eu posso pegar pelo beijo? Com certeza, Carol. Ai, gente, escova o dente, pelo amor de Deus. Realmente. Nossa, um vai casando no outro, não tem jeito. A gente observa assim que a mudança do hábito alimentar para a gente vida mais moderna, esse alimento industrializado e tudo mais, ele vem acompanhado de uma maior evolução da cárie e uma maior chance de perda dentária, assim. Gente, é muito sério isso, muito sério. Então, assim, nós vamos ainda dar mais algumas dicas sobre escovação, sobre o que você tem que ingerir. Eu acho legal também os alimentos que você tem que ingerir para não causar cárie. Mas nós vamos para um rápido intervalo. E não saiam daí, pode ligar, gente, que nós vamos ter um sorteio hoje sobre o voo panorâmico, tá bom? Liga aqui no canal 4 e concorra. Um beijo.